Foi um acaso, assim, eu ia para Paris, eu trabalhava nessa revista, hoje extinta, a revista Visão, não tem nada a ver com a Visão daqui, que é uma revista queridíssima minha, enfim, que são outra história. E eu ia para Paris de férias, e aí o editor, eu estava com passaporte, com passagem, enfim, tudo, passava por aqui, por Lisboa. Aí ele falou, você não vai para Paris, você vai para Portugal. Eu falei, como Portugal? Não, olha, está acontecendo alguma coisa lá. E aí, a partir daí, para mim, quer dizer, essa experiência, que eu digo que foi a experiência mais alegre e surpreendente, cobertura mais alegre e surpreendente que eu já fiz nessa longa carreira que eu tenho de vida e profissional, porque quando eu cheguei aqui, eu escrevo até a comparação que eu fiz, foi o seguinte, que era um misto de carnaval, de comemoração de futebol, vitória futebolística, e era também comício, era um comício. Mas a coisa que mais me impressionou foi as pessoas falando. Quer dizer, eu até digo na cobertura que as pessoas estavam descobrindo a própria voz, era como se descobrisse, porque falavam por falar, era aquela coisa assim de falar. E para mim é uma experiência, a minha memória, né, memória emocional, eu não dormia, entendeu? Ficava na rua, passei um mês aqui. E foi realmente uma coisa assim, emocionante para mim, porque nós sonhávamos com isso. O Brasil fazia, em 31 de março de 74, fazia 10 anos do golpe militar, 25 de abril de 74, vejam só. E nessa revista nós publicamos um número, eu fiz a parte cultural desse número, cujo título era assim, irônico, a única coisa que a censura era, a única coisa, né, permitida, diz assim, e assim se passaram 10 anos. Que era um bolero, o título de um bolero, e era, digamos assim, uma brincadeira, né, irônica e tal, com os 10 anos, assim, passaram 10 anos e tal. E nesse número tinha uma entrevista do Glauber, enfim, tinha recém-lançado Terra em Trance, e ele aos 24 anos fez um filme que é considerado um dos melhores filmes, né, da história, do cinema, de todo mundo, Deus e Diabo na Terra do Sol. E o Glauber, eu mandei, até estava contando isso agora, eu mandei um longo questionário, ele estava na Itália, um longo questionário para ele, e aí no dia do fecho da revista, eu recebi uma carta dele, uma folha assim. Aí eu fiquei irritadíssimo, né, porque ele não mandou a entrevista, não mandou a carta, eu li. Aí quando cheguei em casa, eu fui ler a carta, liguei para São Paulo, a sede da revista em São Paulo, e disse, olha, não temos entrevista do Glauber, ele não deu entrevista. Mandou uma carta para mim, você me pede uma entrevista, era o começo. Mas aí de noite eu fui ler a carta, e a carta era uma loucura, era um absurdo. Né? Os filmes do Glauber, né? O Glauber, ele não só filmava com metáfora, né? Como também falava, ele agia com metáfora, né? Tinha visões, antecipações, dizia com que idade ia morrer, e morreu com a minha idade, era uma figura realmente interessantíssima, né? Mas inteiramente louco, né? Assim. Então, Glauber, a carta dizia o seguinte, que os militares eram os verdadeiros representantes do povo, que o Golbery Silva, que era o ideólogo do golpe, era o gênio da raça. E por aí ia. Aí eu falei, que loucura, eu não vou publicar isso. Então, imagina, isso em plena ditadura, 10 anos de golpe militar. Ele tinha, quer dizer, digo que ele falava com metáfora, viajava com metáfora, na cabeça dele era o seguinte, o Partido Comunista tinha fracassado na resistência contra o golpe, a igreja tinha fracassado, o povo tinha fracassado, então ele achava que só os militares iam devolver, né, o poder ao povo. Esse era o raciocínio, só que como era tudo tortuoso na cabeça dele, e tudo metafórico, né, tudo exagerado, né? Ele então dizia o seguinte, que os militares eram os verdadeiros, né, representantes do povo. Ele vem para a Itália, ele de fato foi linchado moralmente no Rio, foi acusado, né, de traidor, vendido aos militares, né, vendido à ditadura, e também, e ele já era um cineasta conhecido internacionalmente, ele também na Itália também tinha sido linchado, né, porque diziam a mesma coisa, né, quer dizer, um traidor. Quando acontece, né, quer dizer, o 25 de abril, ele pega um trem, avião, não me lembro como é que ele vem, e vem aqui e nos encontramos. E ele disse, olha, eu realmente fui inchado,
tal, mas olha, eles vão ver, os meus inimigos vão ver e tal. E ele começou, né, um delírio permanente, a achar o seguinte, que aquilo ali era a antecipação, né, de tudo aquilo que ele tinha dito. Aí já misturando os militares daqui com os militares de lá. Quer dizer, a esquerda com a direita, já não fazia mais sentido. Mas era, e no 1º de maio, ele conseguiu uma câmera emprestada, acho que o Fonseca e Costa, e ele filmou, mas ele filmou aqui como se ele estivesse se treinando, né, ensaiando para o que ele ia fazer no Brasil, quando os militares realmente devolvessem, né, o poder ao povo, né, o poder do povo e tal. E aí ficamos juntos nesse tempo todo. E o Glauber era muito paranoico, né, ele achava que era perseguido pela CIA, né? Então tinha toda aquela coisa, eu me lembro dele no hotel, ele ficava nu, né? Adorava andar nu, andava nu pela casa, no quarto do hotel, e falando baixo, dizendo, não, fala alto, ele falava assim, ele apontava com a lâmpada que tinha assim, ele achava que tinha um microfone, que ia ver. Então, eu não sei até hoje, né? Você está me perguntando agora como é que eu consegui essa entrevista com... Primeiro, eu não dei a importância, eu fui dar importância à entrevista, quando agora o ex-capitão, né, o Vasco, disse que foi a única entrevista que o capitão deu naquela época. Aí eu falei, quer dizer que foi importante essa entrevista. Eu tenho a impressão, porque o Glauber logo se meteu junto aí aos militares, aos capitães, ele era muito enxerido, muito intrometido. Eu sei que eu acho, eu tenho quase certeza, que quem conseguiu essa entrevista foi ele para mim. Através, acho que do Fonseca, entendeu? Acho que tinha um parente ligado. Eu sei que, de repente, eu fiz essa entrevista na casa de alguém, num quarto lá. Tinha aquelas coisas que, para mim, quer dizer, essa experiência, esse mês que eu passei aqui, é meio uma fantasia, é uma coisa assim, meio delirante, né? Porque tudo soava assim, como um pouco irreal, né? Era tudo irreal. Quer dizer, não só o que estava acontecendo aqui, como, né, o que eu sentia. Tanto que a minha cobertura, a matéria que eu mandei para lá, quer dizer, a reportagem que eu mandei para lá, era uma reportagem que eu fiz pensando no Brasil. Tinha pouco a ver com Portugal, era muito mais a projeção, né, de todo aquele desejo, né, quer dizer, enfim, que era, no caso, né, representado por mim aqui, mas era o desejo de todo mundo, né, que o Brasil um dia, quem sabe, né, aquilo, né, que vocês levaram 50 anos, nós já estávamos, né, com 10 anos, né, essa consagração, essa celebração, essa festa fosse, né, finalmente, né, que finalmente a música do Chico, né, o Fado Tropical, o Fado Tropical tem um verso que era irônico, né, que dizia que o seguinte, quer dizer, que o Brasil há de ser um dia, né, um imenso Portugal. Porque ele dizia o seguinte, quer dizer, aí era pelo atraso político de Portugal. E aí no dia seguinte, logo depois, quer dizer, esses versos ganharam o contrário, né? Quer dizer, a gente queria ser realmente o imenso Portugal, né? E agora, né? Portugal livre e tal. Em resumo, isso acho que já falei demais. Foi nessa época que o Glauber te levou para um pai de santo? Foi, pois é. O Glauber era uma cadeira também. Né? E ele me levou para... Eu sei que um dia, às 7 horas da manhã, a gente foi para aqui, um menino, ele chegou lá, você está com dinheiro? Eu tinha trazido algum dinheiro da revista, adiantamento. Eu falei, eu estou com algum dinheiro. Aí pegamos um táxi, fomos não sei para onde, distante, eu gastei quase o dinheiro todo nesse táxi. E era um cara, era um guru, um cara, um vigarista completo, mas anunciando coisas, entendendo? O Glauber acreditando, viu só? Viu só? Bom, e aí saímos de lá, já de manhã, porque não tinha ônibus, mas é distante, eu nunca localizei essa coisa. Esse guru, ele tinha assim também guru do Noriega, mas era realmente um vigarista e tal. E aí fomos, ele falou, vou te levar numa casa. Aí batemos às 7 horas da manhã na casa de umas senhoras, e ele chegou e disse assim, meu amigo está muito carregado. Carregado é uma expressão que você deve conhecer, né, de quando você está carregado, a expressão é essa. E aí duas senhoras com uma bacia com água e com uns galhos de arruda. E aí me deram um banho, né, de arruda. Eu disse, bate mais. Ela batia uns galhos de arruda e tal. E aí saímos de lá e viu, agora está tudo bem. Ele não acreditava. E eu todo molhado, né, cheio de, enfim, de descarrego, né. Mas esse foi um dos episódios, né, do
realmente é uma figura inesquecível, né, como vocês podem ver. Não só pelo cinema genial dele, né, como por ser essa figura assim, realmente incrível. Nós estávamos conversando agora há pouco e eu perguntei para o Veríssimo se ele tinha alguma lembrança do dia 25, e ele falou que não tinha nenhuma lembrança em especial, mas que ele se lembrava muito da época em que ele vinha com o pai dele, com o Érico Veríssimo, a Lisboa. Então eu queria, Luiz, se pudesse contar um pouco para nós isso. Pois não. Só queria esclarecer uma coisa. Nós, lá no Brasil, quando tem, por exemplo, uma dupla de comediantes, sempre tem um que é o principal e outro que é o escada. Né? Eu estou aqui como escada do Zé. A minha única experiência ligada ao 25 de abril, uma experiência um pouco indireta, foi quando nós viemos a Portugal, meu pai, minha mãe e eu, em 1959. Nós viemos primeiro a Portugal a convite do editor Antônio Souza Pinto, da Livros do Brasil. O pai é editado em Portugal pela editora Livros do Brasil. Então o Souza Pinto planejou planejou uma espécie de turnê pelo país. Então nós fomos primeiro para o norte do país, o pai fez uma série de palestras, depois fomos para o sul, ficamos ao todo um mês em Portugal, em função disso, né? O pai sendo editado pela Livros do Brasil, fazia palestras, dava autógrafos. Mas aconteceu o seguinte: o pai não falava em política nas palestras dele, mas falava no ato de criação, da importância da liberdade para a criação, como é importante a liberdade, e todas as palestras dele acabaram se transformando em comícios políticos. Quer dizer que em 1959, 15 anos antes, né, de abril de 74, já havia essa ebulição, esse clima de revolta, esse anseio de liberdade. E o pai não falava em política. Só a única coisa que era muito aplaudida e que acabava as pessoas se transformando aquele acontecimento num acontecimento político era justamente falar em liberdade. Então a minha experiência indireta com o 25 de abril foi essa. Roberto, tem uma pergunta aqui que é um tanto quanto batida aqui em Portugal, que já faz um pouco de piada, que é onde você estava no dia 25 de abril de 74. Mas eu acho que no teu caso é uma pergunta que é válida, se puder responder. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Eu aprendi na vida que todo improviso é combinado, mas aqui realmente não foi. E se o Luiz era na escada do Zuenir, imagina eu que sou, né? Esses dois aqui, grandes escritores, jornalistas, de quem eu sou, assim, grande fã. 25 de abril eu estava em Paris, eu estudava lá. Eu fazia jornalismo, história. E logo depois eu vim para Portugal, porque esse meu curso era um curso ligado à Comunidade Europeia, que na época eram só 9 países, e nós tínhamos a oportunidade de estudar em cada país. Como no mês de maio cabia a mim escolher um país, evidentemente eu escolhi Portugal. O tema era economia. Não tinha muito a ver, mas tinha tudo a ver. Eu vim para Lisboa. E isso que o Zuenir falou, Zuenir, não é a sua memória, não. Exatamente o clima é esse. Eu também fiquei um mês aqui, praticamente sem dormir. Ficaram festa o dia inteiro, a gente não tinha sono. Era uma coisa maravilhosa. Eu nunca vi um lugar assim, com tanta alegria, com tanta... as pessoas na rua a noite inteira, e falando, discutindo, claro, ficavam 50 anos calados, né? Eu imagino como as pessoas tinham vontade de falar. E foi realmente uma coisa assim, emocionante para mim, porque nós sonhávamos com isso. O Brasil fazia, em 31 de março de 74, fazia 10 anos do golpe militar, 25 de abril de 74, vejam só. E nessa revista nós publicamos um número, eu fiz a parte cultural desse número, cujo título era assim, irônico, a única coisa que a censura era, a única coisa, né, permitida, diz assim,
E assim se passaram 10 anos. Que era um bolero, o título de um bolero, e era, digamos assim, uma brincadeira, né, irônica e tal, com os 10 anos, assim, passaram 10 anos e tal. E nesse número tinha uma entrevista do Glauber. Glauber, enfim, tinha recém-lançado Terra em Trance, e ele aos 24 anos fez um filme que é considerado um dos melhores filmes, né, da história, do cinema, de todo mundo, Deus e Diabo na Terra do Sol. Numa casa, assim, eu ia para Paris, eu trabalhava nessa revista, hoje extinta, a revista Visão, não tem nada a ver com a Visão daqui, que é uma revista queridíssima minha, enfim, isso é outra história. E eu ia para Paris de férias, e aí o editor, eu estava com passaporte, com passagem, enfim, tudo, passava por aqui, por Lisboa, aí ele falou, você não vai para igual Vitória Futebolística, e era também comício, era um comício. Mas a coisa que mais me impressionou foi as pessoas falando. Quer dizer, eu até digo na cobertura que as pessoas estavam descobrindo a própria voz, era como se descobrissem, porque falavam por falar, era aquela coisa assim de falar. E para mim foi uma experiência, a minha memória, né, memória emocional, eu não dormia, entendeu? Ficava na rua, passei um mês em Portugal. Eu falei, como Portugal? Não, olha, está acontecendo alguma coisa lá. E aí, a partir daí, para mim, quer dizer, essa experiência, que eu digo que foi a experiência mais alegre e surpreendente, cobertura mais alegre e surpreendente que eu já fiz nessa longa carreira que eu tenho de vida e profissional, porque quando eu cheguei aqui, eu escrevo até a comparação que eu fiz, foi o seguinte, que era um misto de carnaval, de comemoração de futebol,